vivo. Olá, tudo bem? Vamos começando. Olá, meus queridos e minhas queridas. Estou enviando os aviãozinhos. Boa noite a todos. Estamos só preparando aqui as coisas, irmãos. A gente já vai dar início. Enquanto isso, a gente aguarda aí os que estão chegando. Sejam muito bem-vindos. Desde já que vocês tenham uma excelente noite. Oi Adri, oi Jana, oi Olá. Suzana, tudo bem? Vão enviando seus aviãozinhos aí. Vou acenar aqui, ó. Ao vivo é bem melhor. Oi, Jana. Oi, prima. Tudo bem? Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, vamos dar início, né? Que é pra gente respeitar aí a pontualidade. Principalmente daqueles que estão chegando aí. Mas aqueles que forem chegando depois aí, que sejam muito bem-vindos. Tenham uma excelente noite. Que o Senhor alcance o coração de vocês também. Demos toda a honra e toda a glória ao Senhor. Nós somos gratos pelo que o Senhor tem feito. Tem compartilhado com as pessoas, né, que estão próximas de nós o quanto temos o coração grato por tudo que o Senhor já vem fazendo. E hoje é mais um dia, né, que temos essa gratidão aí no coração por tudo aquilo que o Senhor vem permitindo a gente fazer parte. Não é o que estamos fazendo, mas sim em fazer parte da obra dele. Então somos gratos. Amém? Vamos começar com uma oração então. Vamos colocar aquele que é o centro de todas as coisas no devido lugar dele, que é o centro dessa live, é o centro do nosso assunto, né, o centro das nossas vidas. E vamos orar então, pedindo que o Senhor, Ele venha se manifestar através das nossas vidas, das vidas de vocês também aí na casa onde vocês estão, que Ele venha fazer. Pai, te damos graças, te damos glórias por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, em nome de Jesus eu te peço. Eu sei que até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem agido em nosso favor, tem tido misericórdia para com as nossas vidas, Pai. Eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor já fez por nós na eternidade, Pai. E que o Senhor está permitindo com que a gente viva agora neste instante, Pai. Em nome do Senhor Jesus, te agradeço pela minha casa, pela minha esposa, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai, no meu matrimônio, na aliança que fizemos entre casal e com o Senhor, Pai. Te louvo e te agradeço. Desde já te peço, Pai, também, e te agradeço pela vida de cada irmão que aqui está assistindo, e peço que o Teu Espírito Santo alcance o coração de cada um que vai assistir essa live, tanto ao vivo quanto depois, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que não seja somente o nosso falar aqui, Pai, que não seja um achismo, mas sim que seja o mover e o falar do Teu Espírito Santo, que Ele venha agora se mover, Pai, e venha encontrar os corações, Pai, em nome do Senhor Jesus. Quem convence é o Espírito Santo, Pai. Então eu te peço que seja Ele que faça essa ponte, essa ligação, Pai, da Tua revelação com o coração de cada irmão, em nome do Senhor Jesus. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Abençoa cada família, cada pessoa que está entrando nessa live, Pai, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Oi, Célia, querida, mentoria de mulheres. Sandra, tudo bem com vocês, minhas irmãs queridas? Bom, irmãos, acho que a maioria dos que eu estou vendo aqui, acho que a maioria já me conhece, mas de igual forma eu vou me apresentar, porque provavelmente pessoas que vão assistir aqui, alguns talvez não nos conheçam, né? E eu espero que essa live vá para muitas pessoas ainda que não nos conheçam, porque o objetivo não é somente nos conhecer, mas o foco principal é conhecer a palavra, que a palavra do Senhor chega até essas pessoas. Então, meu nome é Rony, né? Nós nos convertemos, acho que mais ou menos uns 7 anos, né? 6. São 7, 6 anos. Então, nós
viemos conhecer verdadeiramente o Senhor, na verdade não é que nós nos convertemos, a gente começou o processo de conversão, que ainda a gente está nesse processo nos convertendo dia após dia. Minha esposa, se presente, por favor. Para quem não me conhece, eu sou a Fabiana, eu sou esposa dele e sou filha da dona Fátima, que está ali, que se chama Fátima, não gosta de dona. Sou filha do Diolar também. Nós temos a Rafa, a Rafinha e o Gabriel, e nós somos filhos amados de um pai maravilhoso, que é o pai de todos nós aqui, e nós fazemos parte do Tropa de Elite de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje a gente surgiu essa ideia de fazer essa live e aí a gente vai compartilhar um pouco. Eu não sei o que vai sair aqui, irmãos, mas cremos num Deus vivo, né? E a palavra é viva, é vida. Então, acredito que tudo que vier através das Escrituras, através da palavra do Senhor, vem para fazer a gente avançar na obra do Senhor, avançar em direção ao reino, a gente crescer, amadurecer e edificar a nós mesmos e edificar aqueles que nos cercam. Amém? Então, o Senhor tinha colocado essa semana uma palavra aí no meu coração, como a gente ia fazer algo voltado, digamos, mais para casais, mas o Senhor fez uma salada de fruta aí. Vamos ver o que a gente vai, o que vai sair disso aí, né? Mas a princípio o Senhor tinha colocado no meu coração algo sobre confiar, né? E só que também, como é algo que a gente está falando, voltando também para os casais, mas não só para casais, para quem se tornará um casal um dia, eu resolvi começar lá do princípio, né? Vamos lá para o início de todas as coisas. Então nós vamos começar primeiro em Gênesis, vamos começar vendo como que começou a criação do homem. Vamos falar um pouquinho aqui sobre como foi a criação, como é que veio Eva para a vida de Adão. Então, quem puder, tiver aí acesso a uma Bíblia, glória a Deus que estamos num país onde podemos ter acesso livre a uma Bíblia, né? A gente sabe de alguns lugares que infelizmente não pode ter acesso a essa preciosidade, mas glória a Deus, o Senhor tem nos permitido ter aqui. Então, quem tiver acesso, puder abrir aí em Gênesis 1, nós vamos ler aqui. A gente vai fazer só construir uma base aí para que a gente possa no final chegar a um entendimento comum. Vamos então para Gênesis 1, 26. Posso ler? Pode ler, por favor. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Amém. Amém. Vamos ler aqui o 27 também. Me esqueci de avisar aqui. Mas vamos só seguir o versículo aqui, o seguinte, que é o versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém. Amém. Na minha versão aqui também fala sobre macho e fêmea, né? Mas então a criação do homem, no caso, foi num momento só, né? Deus criou na criação. A Bíblia diz que Deus ele é espírito, né? João 4:24. Deus ele é espírito. Então a criação do homem aqui, o gerar do homem foi uma vez só. O homem e a mulher foram no mesmo momento. Porém, mais para frente a gente vai ver que a matéria, o homem físico do pó da terra foram formados depois em momentos separados. A gente vai avançar agora aqui para o capítulo 2, no versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, ou uma alma vivente. Amém.
Amém. E agora nós vamos avançar aqui também. Nós vamos avançar aqui agora para o momento em que a mulher foi formada. Então vamos lá para o versículo 18 do capítulo 2. Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Pode seguir lendo. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Entendi. Primeiro ponto aqui que me chamou a atenção, agora eu vou falar um pouquinho específico aí para quem ainda não é casado, mas eu creio que um dia o Senhor trará, né, a sua esposa ou seu esposo. Mas aqui, quando o Senhor viu que não era bom que o homem andasse só que daí eu fiquei me pensando, mas como assim? Porque quando ele criou o macho e fêmea, ou homem e mulher. Só que na terra estava só o homem, mas dentro dele já estava a sua esposa, né? E o que aconteceu? Deus, ele percebeu que não era bom que o homem tivesse só, que ele tivesse uma companheira. Então, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Só que antes de o Senhor tirar a Eva de dentro de Adão, ele primeiro fez com que Adão fosse cumprir com aquilo que ele foi chamado, com aquilo que foi ordenado. Então, muitos que aí primeiro esperam arrumar sua esposa, aqui está uma dica para você. Primeiro, comece na obra. Primeiro, coloque o reino em primeiro lugar. Que aqui o Senhor falou, primeiro ele foi dar nome aos bois, foi dado ao gado, aos peixes, às aves. Ele foi fazendo a obra, foi o que foi determinado. Ele foi dominando sobre toda a terra, foi dando nome, ele foi cumprindo com aquilo que o Senhor já tinha determinado. Mas nem por isso a gente pode pensar de que mas o Senhor não percebeu que ele estava fazendo a obra sozinho, ou estava cuidando das coisas que ele pediu para cuidar sozinho. O Senhor já tinha percebido. Mas o Senhor, ele faz tudo ao seu tempo. Então, a partir do momento que a gente vai caminhando naquilo que o Senhor tem proposto para nós, ele vai acrescentando ao seu tempo. Então, por isso que essa palavra hoje, a palavra é sobre confiar, mas já comecei em Gênesis aqui para falar sobre os casais, mas está tudo interligado. Então, desde aqui, Adão confiava em Deus, então ele foi cumprindo com aquilo que o Senhor chamou para ele fazer, ele foi fazendo no momento certo, o Senhor trouxe a sua auxiliadora. Vamos continuar lendo então aqui, no versículo 21, deixa eu só ver aqui até onde a gente vai ler. Vamos ler aqui o 21 e o 22, e a gente vai conversar também um pouco mais sobre esses dois versículos. Então o Senhor Deus fez o homem cair profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Então, esse caiu num profundo sono, até eu fiquei pensando, porque eu já tinha ouvido falar, alguns falarem sobre, que na verdade Deus matou mesmo Adão ali para poder fazer, né? Mas até pode ser, digamos que esse profundo sono de Adão possa ter sido algo parecido com a morte. Mas por que a gente não pode chamar de morte? Porque o salário do pecado é a morte. E Adão aqui ainda não tinha pecado. Então a gente não pode dizer, digamos, chamar esse profundo sono de morte. Eu posso sim chamar do que Deus chamou aqui, que foi desse profundo sono, né? E o que me chamou a atenção também nisso? Que depois disso, Deus trouxe a mulher de Adão, no caso, trouxe para ele e apresentou. E aí foi onde ele fez uma declaração a ela. E hoje eu vejo assim, o que me chamou a atenção, que me fez refletir, que nós estamos num tempo onde que eu vejo que as mulheres, que o Senhor tem levantado as mulheres de uma forma tremenda, tremenda mesmo. As mulheres têm despertado a sua paixão por Cristo
tem aberto os olhos delas para a palavra de uma forma que não se via antes. Então hoje as mulheres estão muito fortes nessa questão de fé, de ter a certeza em Cristo. Elas estão realmente firmadas agora verdadeiramente na rocha. E o que eu percebo? Que muitos homens ainda parece que estão distraídos. Não sei se estão distraídos ou eles estão nessa fase aqui do profundo sono. E aí a gente tem que ter um alerta para a gente pegar o tempo certo de tudo que está acontecendo. Porque hoje a mulher, como ela está tendo toda essa visão sobre a palavra, o Senhor tem colocado coisas grandiosas através das mulheres, a mulher também tem que entender o tempo que o homem às vezes pode estar nessa fase aqui. Que para ela poder ser gerada, o homem precisou dormir esse profundo sono. Uau! Só que aí que acontece? Quando o homem tem esse profundo sono e a mulher está nesse processo de ser gerada, que é o que está acontecendo com a mulherada hoje, que elas estão voando na palavra, estão sendo edificadas, estão sendo transformadas, estão alcançando. A mulher não tem vergonha de orar por alguém na rua, de parar, de interceder. Ela é muito mais despachada às vezes do que o homem. Então, quando a mulher percebe essa transformação dela, ela olha para o marido e ela já quer que ele esteja no mesmo ponto. Mas calma, ele está acordando desse profundo sono que o Senhor fez ele recair para que a mulher pudesse nascer. E só que tem um porém. Nós também não podemos usar isso de desculpa para a gente empurrar agora, nós homens, e falando aí para os homens, de nós empurrar agora todas as coisas para as costas das mulheres. Né? Por que acontece aqui? Ele é um processo. Então o Senhor fez o homem recair sobre esse profundo sono, ele fez gerar a sua esposa, e aí depois que Deus gerou essa esposa, ele trouxe para ele. E aí ele fez uma declaração que até o Senhor me trouxe algo no coração que hoje, quando a gente, nos casamentos, deveriam ser trocado. As palavras que a gente fala, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, deveria ser trocado, não deveria ser falado mais isso. Mas deveria ser falado o que ele falou aqui, que essa agora é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Porque aí acredito que o homem também teria um olhar diferente para a esposa. Mas enfim, isso aí fica para outra hora. Mas o que acontece? Isso é um processo, então tem um tempo para o homem ficar nesse profundo sono. Porque o Senhor veio, e aqui não diz na Bíblia, mas eu creio que foi o Senhor que depois acordou ele desse profundo sono. E aí eu fico me perguntando assim, aos irmãos que já foram acordados desse profundo sono, o que está acontecendo? Estamos querendo voltar para o profundo sono? Porque uma coisa é você ainda não ser despertado. E aí, o que acontece? Vai da mulher, começa em oração, a mulher vai, como ela já está tendo todo esse alimento, todo esse despertar do Espírito Santo, a mulher hoje ela é muito sábia na palavra. Então, a mulher usa dessa sabedoria e espera no tempo do Senhor para que o homem desperte e declare isso sobre ela. Mas também nós, homens, não podemos nos valer disso para nós ficar dormindo eternamente, irmãos. Então, há tempos, a Bíblia já diz, há tempo e tempos. Então, há tempo de você repousar aqui para que a sua esposa nasça e há tempo de você depois despertar e começar a declarar e continuar com o governo, porque aqui depois Deus não isentou ele das tarefas, ele continuou exercendo o seu governo. Entendeu? Então, a gente tem que ter um cuidado muito, muito preciso com o que o Senhor já fez, que é o que aponta para o que ele também está fazendo nas nossas vidas. E por que eu falo disso? Porque eu também vivi isso aqui em casa. Foi uma dificuldade imensa no início eu entender esse processo da minha esposa ficar em casa e ela devorava a Bíblia. Até hoje. Mas aí quando você começa, quando o Senhor te desperta,
e você começa a ter esses olhos e ver que quando você despertou, você enxergou algo excelente, porque a Bíblia diz isso, que quem acha uma esposa, né, acha algo excelente. Então, quando você abre os seus olhos e vê algo excelente, eu não creio, irmão, que você vai querer voltar a repousar, vai querer voltar a dormir. Principalmente que daí você agora tem 2 motivos para você estar acordado: a sua esposa e a obra do Senhor, né? Então, a gente tem que ter uma cautela, irmãos. Nós que o Senhor já despertou, que o Senhor já tocou no nosso coração através do Espírito Santo, que a gente já conhece a palavra, eu acredito que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado em olhar para as Escrituras com um pouquinho assim de... Como é que eu vou me expressar? Com um pouquinho mais de zelo. A gente olhar e ver que isso aqui é importante. Que o que foi deixado aqui é importante. Uma vez eu vi um pastor falar que a Bíblia, ela é uma carta de amor deixada de um pai para um filho. E realmente, irmãos, cada vez que a gente lê, pelo menos que eu leio, eu percebo isso, que realmente é uma carta de amor de um pai para um filho, porque aqui está escrito tudo o que as saídas, todas como evitar as dificuldades, como evitar, digamos, o erro, tudo, tá tudo aqui, irmão. Como é que Deus age, como é que você se aproxima do coração de Deus, tá tudo aqui. Então eu não creio que a gente descobrindo e tendo essas preciosidades na mão, a gente queira voltar para um profundo sono, né? Se você foi feita nova criatura, se você reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você morreu para o velho homem, né? Então o velho homem é que está dormindo. Essa semana nós compartilhamos a ceia com os irmãos, né? E nós tínhamos falado sobre o texto ali em 1 Coríntios sobre que na igreja tem muitos fracos, uns doentes e os que dormem. Então, para quem dorme, tem como despertar. O Senhor desperta. Então, por isso que é falado aos que dormem, né? Aqui também é o que dorme. Porque se você estiver morto espiritualmente, irmão, só alguém chegando, orando por você e te apresentando Cristo, para que você venha ressuscitar com Ele. Agora, se você está fraco, está doente ou você está dormindo, quer dizer que você já foi ressuscitado com Ele. Você só está dormindo. Então, vamos despertar, irmãos. Acho que está na hora, assim, de nós, como homens de Deus, a gente despertar para, pelo menos, a gente conduzir nossa família da melhor forma possível. E eu creio que essa tarefa de Adão, não sei se de repente serve para nós, eu creio que sim, mas se a gente deixar tardar esse nosso acordar, eu fico pensando o seguinte: enquanto a minha esposa foi edificada, agora ela está mergulhada nas Escrituras. Eu sei que o Senhor, Ele sustenta as nossas esposas através da palavra, através do Espírito Santo. Mas se eu mesmo assim permanecer dormindo, irmão, será que não é, digamos assim, uma lacuna, uma brecha que eu estou dando para que a serpente venha ensinar a minha esposa? Ao invés de eu ensinar o que o Senhor tinha deixado escrito? Porque aqui, quando o Senhor deu toda a determinação para o homem, quando ele deixou toda a determinação do que era para fazer e não fazer, ele deixou para o homem, porque a mulher ainda não tinha sido gerada ali, não tinha sido formada, ainda não tinha sido extraída do homem. Então Deus falou para o homem, ele deu a ordem do que era para fazer e o que não era para fazer. E quando ela foi retirada do homem, era o papel dele ensinar, instruir, cuidar, proteger ela para que não viesse nenhum ensino que não fosse do Senhor. Então, eu não sei, eu fico pensando assim, será que de repente eu não creio que de repente minha esposa hoje vai cair ou vai se afastar do Senhor, mas não chego nesse mérito. Mas eu fico pensando assim, será que o meu
repousar, o meu estar dormindo ainda, será que eu não deixo ainda a guarda aberta para que ela sofra tanto ataque quanto uma esposa sofre sem ter a cobertura do seu esposo? Será que eu não estou trazendo, digamos, mais luta para minha esposa? Porque aqui o que acontece é a mesma coisa do que aconteceu lá com Cristo, sobre a tentação no deserto. Ali nada mais foi do que também ela ficar tentando Eva. Então, esse despertar, irmãos, também é importante por conta da obra do Senhor, mas também para que a minha esposa não passe trabalho, não passe essas lutas desnecessárias. Porque se eu estiver atento, a partir do momento que ela me trouxer alguma informação que eu vejo que não condiz com a palavra, eu vou dizer assim, elimina que isso não provém do Senhor. Pronto, a gente acabou com a luta. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Resistimos, ponto, acabou a luta. Amém, irmãos? Então, esses 2 versículos aqui tinha bastante coisa assim para falar, porque foi algo que me chamou muito a atenção mesmo, nessa parte de você repousar, de você estar dormindo. Tem um tempo para você, de repente, às vezes não digo nem estar dormindo, mas você está um pouquinho mais afastado, não digo afastado do Senhor, mas não estando evidente, e deixando a tua esposa evidente, porque o Senhor está trabalhando, está gerando ela através de você. Aqui quando ele fala desse repouso, eu vejo que é você negar as suas vontades. Né? Quanto que você está disposto de negar as suas vontades, assim como Cristo veio não para fazer a vontade dele, mas daquele que o enviou, por conta da sua esposa, da sua noiva, aliás, que é a igreja. Então ele não veio para cumprir a sua vontade, ele veio para cumprir a vontade do Pai. Né? Só que toda a ação dele foi em prol da sua noiva. Então ele deixou de cumprir uma vontade dele para fazer a vontade do Pai, que ia agir em prol da sua noiva, que um dia quem que vai colher os frutos e o benefício desse ato? É ele mesmo, porque a noiva vai ser dele. Entendeu? Então hoje ele deixa de fazer algo que ele quer para poder dar licença para a esposa ser edificada, porém depois vai ser ele mesmo que vai ser edificado. Então hoje esse tempo, eu vejo assim, que esse tempo que a minha esposa ficou em casa, hoje quem colhe os frutos sou eu. Totalmente. Por quê? Eu sei que quem nos mantém em pé é Cristo. Né? É Ele que nos sustenta. Porém, dentro de um lar, hoje, quem me sustentou todos esses anos, minha esposa em oração. Sempre, e todo mundo sabe. Ela sempre orou por mim, sempre acreditou em mim, sempre declarou palavras sobre a minha vida de bênção. Ela me fez, antes mesmo, eu acho que eu não cheguei a comentar isso com vocês, mas antes mesmo de nós nos converter, ela já acreditava em mim. Sem eu mesmo acreditar em mim. Eu trabalhava num salão de beleza e quando nós íamos embora, ela fazia eu acreditar. Não, teu trabalho é bom, você é bom no que faz. Ela começava a declarar isso sobre a minha vida. Você é capaz, tinha muitas coisas que eu ainda não fazia na área, comecei a fazer depois que eu conheci ela. Então, você acaba colhendo os frutos. Né? A Bíblia diz que a sábia edifica e a tola destrói. Então, quanto mais sábia você vai colher os frutos. O homem que deixa de fazer a sua vontade para poder fazer, para deixar com que a esposa cumpra também com o seu papel, depois é o esposo que vai colher os frutos. E outra, irmãos, eu quero ser bem sincero com vocês assim. O casamento ele não é uma competição. Não é uma competição. Não é porque... E não estou falando aqui assim, de direitos iguais. Não. Irmãos, cada um tem o seu propósito, cada um tem os seus dons. Então, às vezes, algumas coisas que eu faço, a minha esposa não faz, mas também tem coisas que ela faz que eu não faço. Só que eu não vou ficar numa competição, não, porque tu faz, eu também quero fazer. Se tu aparece, eu quero aparecer. A gente vai ficar uma guerra. E infelizmente, a maioria dos casais, né, hoje entram num conflito por causa disso. Porque às vezes a esposa ganha mais que o marido, a esposa quer trabalhar mais que o marido, quer mostrar que ela pode. E nós sabemos que o ser humano é capaz. Não é a mulher ou o homem. O ser humano ele é capaz de fazer todas essas coisas.
Mas hoje nós estamos falando do quê? Do propósito, do propósito da esposa, o propósito do marido. Né? E se nós nos unimos, a Bíblia diz aqui que... Deixa eu até achar aqui que eu já quero ler essa parte, que é uma parte aqui bem delicada. Não sei se tem alguma coisa para falar, meu bem. Eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo tudo. Até o versículo aqui, irmãos, ó, é o versículo que segue a leitura aqui. Vamos seguir lendo, que é algo bem importante aqui, ó. No versículo 23. 2:23? Isso. No 23, irmãos, essa é a frase que eu falei que todo casamento deveria ter. Que aqueles... Claro, além dos votos, mas esse voto aqui ó, deveria ser feito em primeiro lugar. Disse então o homem: esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Pode ler o 24 ali. Por essa razão, o homem... Só 24 ali. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Amém. Amém. Então, irmãos, nessa parte aí, hoje o Senhor estava, agora há pouco estava dando uma olhada aqui na Bíblia e todo esse texto aqui me chamou a atenção. Quando você se une à sua esposa, você vai se tornar um só com ela. Então, isso é uma opinião minha, que um casamento, para ser um casamento que esteja o Senhor presente, os dois têm que andar juntos, irmão. Tem que ser um só. Não é, minha esposa vai fazer isso e eu vou fazer... Não. Irmãos, aqui anda assim, ó, junto. É um propósito só. O propósito é dos dois, não é o propósito o meu ou o dela. É os dois. Nós somos uma carne só. Né? E outra coisa que me chamou muita atenção aqui nesse texto é que quando o homem deixará seu pai e sua mãe e apegar-se à sua mulher. Então, irmão, tem algum problema em casa? Resolva agora com a sua esposa. Né? Se você precisar, mas eu não posso resolver com a minha esposa, tem que ser com outra pessoa. Irmão, então me desculpem, vá chorar aos pés do Senhor, mas não vá chorar no colo da mãe ou do pai. Entendeu? Porque agora você tem a sua família. Né? Mas meu pai e minha mãe são minha família. E aí eu separei agora um texto, pode ser pesado, irmãos, isso que a gente está falando, de que seu pai e sua mãe são sua parentela. Sua família agora, sua esposa, são as pessoas que estão fazendo a vontade do Senhor. Pode parecer pesado, mas eu quero ler com vocês Mateus 12. Mateus 12, do 46 aos 50, mas acho que é o 46 ali já vai estar bem explicado. Vou deixar aqui minha esposa ler, abrir aqui que ela é mais rápida no gatilho. 12:40. 12:46. 46. Mateus 12, deixa eu ver se eu acertei aqui. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E, estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, irmão, engrossou o caldo, né? Então, quando você está agora com sua esposa, a responsabilidade é sua. E mais pra frente aqui, né, que nós vamos entrar, que isso aqui é só a introdução, irmão. Nós vamos entrar aqui no que realmente a gente quer falar, é justamente sobre isso. Agora você tem uma esposa onde Deus antes de você ter a esposa, Deus já tem te confiado muitas coisas, assim como Adão. Tá? Só que agora Deus te confiou uma esposa, te confiou uma casa. Então, o que você tem feito com isso? Agora, a sua família é essa.
Entendeu? Então você conduz, você resolve os problemas, as questões com a tua auxiliadora. Entendeu? Ah, mas não pode ser com ela, teria que ser. Então, irmão, procure alguém mais velho na fé. Algum irmão mais velho na fé. Então, eu aconselho. Mas se não, se for possível, irmão, auxiliador. Tá? É a dupla dinâmica. Entendeu? Porque acontece aí é a cumplicidade, é a confiança. Entendeu? Não vai ter nada escondido entre os dois. E principalmente, eu sei que os homens, a gente tem, né, essa dificuldade, assim, às vezes, de se abrir um pouco mais. Mas, irmãos, a gente precisa ir tirando a casca, né? Tem que deixar o Senhor trabalhar, tem que deixar o Senhor nos despertar e nós temos que nos manter acordados. Então, as Escrituras estão aí, elas nos aconselham em tudo. Então, a gente tem que estar bem atento para isso. Posso falar uma coisa? Por gentileza. Então, falando nisso, sobre a dupla dinâmica, como ele acabou de falar, teve uma ocasião que nós estávamos conversando sobre oração, ele e eu, né? Tu lembra disso? Que eu disse, meu bem, eu tenho que saber o que você está orando. Porque eu tenho que orar junto, porque não adianta eu orar uma coisa e ele tá orando outra coisa, porque vai puxar para dois lados, não vai funcionar. E a própria Escrituras diz que um reino dividido ele não subsiste. Então não tem como, não funciona. Quando ele estava num processo, eu orava, declarava coisas sobre a vida dele, mas agora não, a gente não pode mais fazer isso. Nós temos que entrar em acordo sobre as coisas que o Senhor tem colocado no meu coração, no coração dele, porque efetivamente nós sejamos uma carne só. A gente não pode estar olhando para lados opostos. Não funciona. Realmente não funciona. Né? Ah, irmãos, e às vezes eu tenho uma dificuldade disso, porque parece que eu já faço meio, às vezes, num automático, entendeu? Não é por mal. Mas às vezes parece que acelera a mente, assim, a gente vai fazendo as coisas e vai esquecendo. E realmente a gente tem que cuidar com isso, irmão. Né? Acontece, às vezes você acelera seu pensamento, vai fazendo isso, o Senhor vai trazendo ideias e você parece que já quer colocar em prática, mas só um pouquinho. Não esqueça que você está só pela metade. A tua outra metade tem que ficar sabendo todo esse plano. E aí você tem que instruir, você tem que direcionar, tem que pedir conselho, né? Tem que conversar, trocar uma ideia, o que a esposa acha. E outra, a esposa ela tem uma sensibilidade no espírito, digamos assim, eu vejo que parece que é um dom, é algo diferente do homem, uma percepção maior, parece que tem, que o homem às vezes parece que ele não consegue ter essa visão mais ampla, tanto quanto a mulher tem. Então, irmão, se você está com dúvida em algum assunto, alguma coisa, ou te veio uma ideia, a primeira coisa, compartilha com a tua auxiliadora, com a tua esposa, né, para ver o que ela acha. Então, porque você não está caminhando sozinho, né? São um só agora, então como é que você vai querer tomar uma decisão sozinho? Né? Eu já sempre disse que aqui em casa, até a Fábio, a gente sempre disse que as decisões, eu que tomo as decisões. E aí muitos dizem, mas será que não é machismo? Cara, não é machismo. Machismo seria se eu tomasse as decisões sem consultá-la. Só que as decisões que eu tomo é baseado nos conselhos dela. Então, na verdade, um vai conduzindo o outro, por quê que eu vou tomar as decisões? Porque depois, se acontecer algum problema, eu não vou botar a culpa nela. Eu tomei a decisão, ela me aconselhou tudo, mas eu também penso, avalio, vejo se isso que essas decisões vão ser boas não para mim e não para ela. Se vai ser boa para nossa família, se condiz com o propósito do Senhor sobre as nossas vidas, e aí eu vou tomar uma posição. Entendeu? Porque eu tenho que tomar as decisões de acordo com o que é bom para nós. Não é o que é bom para mim e o que é bom para ela, é para nós. Porque se acontecer de eu tomar uma decisão que beneficie somente a mim e der errado, não adianta eu querer ficar jogando culpa depois para ela. Porque daí nós vamos voltar lá para Adão, que foi o que ele fez. Quando o Senhor veio questioná-lo sobre a desobediência, o que ele fez? A mulher que o Senhor me deu. Porque Deus não veio falar com Eva.
Deus veio falar com Adão, porque quando Deus falou com Adão. E era o dever de Adão instruir, de conversar, de proteger. Então os homens, eles têm uma responsabilidade muito grande. A gente tem que estar atento, a gente tem que estar desperto para isso. A gente não pode estar dormindo, a gente tem que estar atento. E a gente assumir também esse compromisso. No mínimo, assumir esse compromisso com a esposa. Então eu creio que quando você assume esse compromisso com a sua auxiliadora, o Senhor, ele vai estar no seu casamento, aí ele vai estar guiando, porque está tudo alinhado. Agora o Senhor olha, aí o marido empurrando para a esposa, aí o Senhor então vai falar com a esposa, a esposa, não, mas é que fulano, aí o Senhor olha assim, e agora, com quem que eu falo? Um jogou pro outro, o outro jogou pro outro, e aí? Quais os frutos que nós vamos colher dessa empurra para um, empurra para outro? Em Adão aqui a gente viu que o que eles escolheram não foi coisa boa, porque o Senhor sentenciou até mesmo a terra. Então sobrou para todo, sobrou geral. Então vamos nos alinhar para que a gente consiga realmente que o Senhor falando com um, vai falar com os dois, e os dois vão apontar para a mesma direção, para o mesmo propósito, e caminhar na vontade do Senhor. Caminhando na vontade do Senhor, a gente tem toda a provisão dele. Aqui a gente vê, no princípio a gente vê tudo, o Senhor fez tudo, fez a terra, plantou um jardim, trouxe toda a provisão, deu um governo para o homem, porque aqui ele deu governo, governe sobre os animais, governe sobre a terra, governe sobre os animais que estão no mar, sobre as aves do céu. Então pensa, você teve provisão, você teve um ambiente, o ambiente na presença do Senhor, você teve a provisão e ainda ganhou o governo. Tudo estando alinhado com o Senhor. E o que o homem perdeu com essa se desalinhando, permitindo com que entrasse o pecado? Ele perdeu tudo isso. Entendeu, irmãos? Então eu trago muito isso também para o nosso casamento. A gente tem que tentar manter o máximo das coisas alinhadas com o Senhor, para que a gente realmente viva. Não adianta a gente só declarar, não, mas porque a provisão do Senhor está sobre a minha casa. Tá, irmãos, mas a gente tem que cumprir aí com alguns protocolos, tem alguns princípios aí que precisa ser cumprido para a gente poder viver realmente isso. Entendeu, irmãos? Então vamos avançar agora, já que a gente construiu essa introdução rápida. Irmãos, vamos seguir agora. Posso falar uma coisa antes? Pode, por favor. Então, o Rony começou a falar antes que a mulher, quando ela está sendo gerada, o homem dorme, né? E casa muito bem com a nossa função dentro de casa, com o que nós temos que fazer, porque nós temos que sim buscar nas escrituras as coisas. É ali que vai trazer a sabedoria, né? E o temor do Senhor. Quando o nosso marido despertar, nós então temos condições, o nosso radar já está apurado, ele não tem nenhuma interferência. E também, baseado nas escrituras, a gente vai poder aconselhar os nossos maridos, entendendo que a decisão sempre é dele. Porque a mulher, ela tem uma visão geral, ela tem uma visão de 360 graus. A pastora Vânia também falou sobre isso, sobre o radar ali. Nós temos uma visão geral e nós apontamos as opções para os nossos maridos com sabedoria. Sabedoria mediante as escrituras. O Senhor, ele faz tudo perfeito, perfeito. Nada sai do controle do Senhor. Então, se você, minha irmã, está vivendo isso agora, que você que está buscando, faz parte do processo, minha irmã. Suporte esse tempo com alegria, porque daqui a pouco o Senhor vai despertar o seu esposo. Segue profetizando, segue declarando e lendo as escrituras, porque você vai chegar o tempo que você vai ajudar o seu marido. Amém, minhas irmãs? Amém. Isso aí. Mas, irmãos, não vamos usar isso de desculpa para a gente permanecer dormindo, tá? Vamos facilitar a vida das nossas esposas. Porque há de convir que é difícil para uma esposa se manter sempre sozinha em oração e levando tudo. Entendeu? Então, tem tempo para tudo? Tem. Mas se você já foi despertado, já conhece da palavra, irmão, vamos se dedicar um pouquinho, né? Vamos permitir com que o Senhor venha extrair o melhor de nós e que a gente
busque o alinhamento familiar e vamos seguir adiante no projeto que o Senhor tem para as nossas vidas, né? Uma outra frase que eu também ouvi uma vez, que é engraçada, mas é séria, é que Deus ele tem tempo. Quem não tem tempo somos nós. Deus vive na eternidade. Então, irmãos, nós temos que nos puxar. O Senhor está voltando e as coisas não podem ficar assim, empurrando com a barriga, né? Então, quem tem tempo é o Senhor. Nós não temos tempo. Então, vamos falar agora, entrar nessa parte da confiança, que é o objetivo do que a gente gostaria de falar aqui. Eu dei todo esse início aqui para a gente entender um pouquinho sobre essa base familiar, sobre os papéis de cada um, né? O tempo de cada um, e também para que a gente possa agora avançar nessa parte da confiança, né? E uma pergunta, sim, vou fazer algumas perguntas que eu quero que você reflita, assim, na casa de vocês, se vocês estão assistindo com mais pessoas, pergunte um para o outro, para ver o que cada um vai dizer. Agora troque essa ideia aí em casa. E o que implica no relacionamento tanto com Deus quanto entre o casal? O que é que faz, digamos assim, a diferença? Claro, a gente sabe que a base de tudo é Cristo, né? Não estou, digamos assim, tirando Cristo da jogada. Não, Cristo vai ser sempre a base de tudo. Mas, digamos assim, vamos botar um segundo pilar aí. O que implica aí nesse relacionamento com Deus e também na questão do relacionamento entre entre o casal, entre a esposa o esposo e a esposa? Um dos pilares de um bom relacionamento é a confiança. Então, eu creio que a confiança ela é essencial para que um casamento ele possa se alinhar, possa durar, possa ser realmente até que a morte se separe. Então, eu creio que a confiança é a base, assim, além de Cristo é a base. Você poder confiar, descansar tanto no seu cônjuge. Isso é fantástico. E o que vai implicar nisso num relacionamento com Deus? Aí eu fico pensando, irmãos, como que você vai conseguir confiar em Deus se às vezes você não consegue descansar ou confiar na sua esposa no sentido de ela cumprir com o papel dela? Como é que você vai conseguir crer que o Senhor vai cumprir se você não consegue às vezes descansar e confiar que a sua esposa está cumprindo com o chamado, ela está na direção certa, que ela está fazendo a parte dela? E ao contrário, da mesma forma, para a esposa. Como é que você vai crer no Senhor se você não crê não confia no seu marido? Às vezes é difícil, mas o passo de fé é você confiar. A partir do momento que você confia no seu esposo, o Senhor vai estar fazendo, Ele vai estar cuidando. Assim como quando Adão, quando ele percebeu que não era bom que Adão andasse só, ele primeiro deu ordem para Adão lá, vai lá nomear tudo aquilo que eu deixei na terra. Mas ele já tinha percebido. Então eu creio que enquanto você confia no seu esposo, o Senhor está vendo, não, eu sei que ela está confiando nele, ela está cumprindo com o que foi proposto para ela, eu vou cuidar dela. Mesmo que de repente o marido não seja confiável, mas ela está cumprindo com a parte dela. Ou também o marido da mesma forma. Então a confiança hoje ali é a base. Porém, pode... Então, falando em confiança, meus irmãos, ela não nasce hoje e amanhã. Ela é construído isso. Assim como um casamento também é construído. Ele não nasce lá no sim. Ele tem que ser construído diariamente. E a confiança da mesma forma. Quando o Senhor Jesus se apresentou para mim, eu confessei como o meu Senhor e Salvador, não foi imediatamente que eu passei a confiar nele. Tinha coisas que eu ainda achava que eu que tinha que cuidar. Não porque eu achasse que ele não seria suficiente para mim, não, porque é uma construção. E é importante a gente entender isso e não ficar ansiosos. Nós temos, claro, que fazer a nossa parte, né?
Sim. Com certeza. Mas a gente não pode ficar ansioso. Por exemplo, ai, vai ser hoje. Ai, vai ser hoje que meu marido vai despertar. Ai, vai ser hoje que a minha esposa. Não, meus irmãos, não é assim. Nós temos que confiar no Senhor. E essa confiança também tem um processo. Mas ele nos ensina com muita longanimidade. Então nós também temos que ter essa longanimidade e confiar que ele vai ajustar tudo. Tá bom, meus queridos? Amém. E baseado nisso, já que a confiança ela é construída, ela é conquistada, e infelizmente eu tive outros relacionamentos antes de eu conhecer a minha esposa. Por que eu digo infelizmente? Porque que bom que eu tivesse tido só ela, né? Mas tudo bem, o Senhor sabe de todas as coisas, né? Mas eu nunca num relacionamento consegui me sentir seguro e confiante quanto eu me senti depois que eu conheci a minha esposa. E eu sei, também reconheço, que eu não passava confiança para ela, porque eu não era nem seguro de mim mesmo. Então, quanto mais passar segurança para ela. Só que isso não afetou o comportamento dela. Ela sempre se manteve firme, ela cumpriu com o papel dela, o Senhor foi edificando, o Senhor foi fazendo, ela foi sendo transformada. E aí, o que me fez despertar? A gente sabe que, claro, é o Espírito Santo que ele nos convence. Mas o constrangimento maior foi através do comportamento dela. Então, tanto para a mulher quanto o homem, se você quer tentar, às vezes, influenciar o seu cônjuge, influencie através do seu comportamento. Você vai constranger isso em amor. Então, eu estou compartilhando isso porque foi o que eu vivi. Foi as experiências que nós vivemos aqui em casa. Então, isso foi construído. E aí eu fico pensando, se nós, meros carnais, construímos essa confiança um com o outro, como que eu vou construir essa confiança com Deus? Como é que eu vou confiar no Senhor? Se você ler toda a Bíblia aqui, eu não creio. Eu te dou certeza que você vai achar milhões de versículos que vão te mostrar motivos para você confiar em Deus. Um deles a gente já falou, que foi ali em Gênesis, onde o Senhor te deu domínio sobre as coisas com o qual Ele criou. Tá? Então, esse é um pensamento meu. Se eu tenho uma casa, qualquer objeto que é meu, eu só vou deixar para outro cuidar, uma pessoa que eu confie. Então o que acontece? Aqui Deus deu domínio, governo sobre a terra, sobre os animais, sobre tudo para o homem. Então eu penso que aqui o Senhor já confiava em nós. E o que você fez para que Ele confiasse em você? Nada. Mas o porquê que Ele confiou em você, mesmo sem você fazer nada? É porque Ele te criou à imagem e semelhança dEle. Então se você foi criado à imagem e semelhança, Ele diz, não, Ele é igual a mim. Então eu sou confiável, ele também é confiável. Amém, irmãos? Então que a gente possa voltar ao princípio, ao início de todas as coisas. E outra coisa, como é que eu posso realmente, agora, verdadeiramente confiar no Senhor? Você me deu um outro motivo para que eu possa confiar em Deus. E esse motivo está num dos versículos que a gente mais cita, ou que é mais conhecido, que é em João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então aí tem um outro assunto que é para um outro momento que fala de amor. Deus amou. O amor não está ligado a sentimento, em si é uma atitude. Deus agiu em favor, deu o que era de melhor em troca de alguém que não merecia. Então esse é o verdadeiro amor. Essa é a verdadeira prova. Entendeu, irmão? Então, o que Deus precisa fazer mais, irmãos, para que você confie nele? Não sei. Será que entregar o seu primogênito, o seu unigênito que depois se tornou primogênito, será que não foi o suficiente? Então, a gente tem que meditar um pouco, irmãos, em tudo isso que o Senhor vem falando aos nossos corações, tudo isso que o Senhor deixou, a gente tem que meditar.
A Bíblia diz assim, a Bíblia não diz assim, ó, leia a palavra dia e noite. Ela diz, medite. Entendeu? Então, pegue um versículo, não é para você ficar dia e noite lendo a Bíblia, não. Leia um versículo ali, ó, e fica meditando o que o Senhor está querendo falar com você naquele versículo, naquele texto, aquele capítulo, enfim, aquilo que você leu. Então medite, você vai ver que o Senhor vai te dar todas as instruções, Ele vai te dar base segura para você confiar nele, crer nele, você governar bem a sua casa, né? E quando eu digo governar bem a sua casa, irmão, é você tratar a esposa com amor, com esse amor aqui, ó. Assim como Adão, que ele repousou, né, para que a esposa fosse edificada. Né? Então, governe com amor. Deixe para governar com vara de ferro, governar com vara de ferro, quando você estiver no reino. Né? Se você ainda não sabe disso, leia Apocalipse. Apocalipse vai te falar sobre isso, sobre os vencedores que vão governar a terra com varas de ferro. Então, deixe a vara de ferro para esse momento. Por enquanto, governe a sua casa com amor, com sabedoria. Busque nas Escrituras a melhor forma de você governar a sua casa. Amém, irmãos? Esteja alinhado com a vontade do Senhor. Esteja alinhado com a sua casa, com a sua esposa. E, irmãos, vamos e viemos. Se você não for o maior cúmplice, né, o maior apaixonado pela pessoa que divide o leito com você, com quem que você vai dividir o seu dia, né, as tuas preciosidades, o teu amor? Né, a pessoa que você divide a tua intimidade? Então, irmãos, tem que confiar nela. Divide todas as suas coisas com ela. Ou, né, falo aqui também para as mulheres, né? Mas... E aí, irmão, eu ainda não sou casada ou não sou casado. No caso dos irmãos, eu já citei aqui. Vai fazendo a obra do Senhor. Ele tem o plano dele para a tua vida. Segue fazendo a obra dele, que no momento certo ele vai extrair a esposa de dentro de você. Ela vai surgir. E para as mulheres, mas eu ainda não tenho esposo, não tenho marido, tal. Irmã, o seu esposo é Cristo. O seu esposo é Cristo. Então, não queira governar a sua casa por conta própria. Governe segundo o que ele tem falado no teu coração. Entendeu? Então, não faça as coisas como se você não tivesse marido. Você não pode agir como se você não tivesse marido, mas querendo receber as bênçãos dele, a proteção dele. Não dá, não. Entendeu? Então, eu creio que a gente precisa verdadeiramente, irmãos, confiar no Senhor, confiar naquele que nos enviou, aquele que deu a vida para nós. Eu tenho algumas perguntas aqui, até vou avançar por causa do tempo, irmãos. Já falta só mais 2 minutos. Eu vou fazer algumas perguntas e eu quero deixar aqui para vocês. Deixa eu só ver aqui. Tem umas perguntas bem... Isaías 41:10 fala sobre confiar nele. Então nós temos todos os motivos para confiar nele. E toda a palavra, até aqui, toda a palavra que o Senhor falou, se cumpriram. E ainda ele deixou algumas palavras que ele falou que vai acontecer. Então se até aqui já se cumpriu, irmão, eu creio que irá se cumprir todo o restante. Não só sobre o fim dos tempos, mas até em relação sobre a minha família, sobre as bênçãos sobre a minha família, sobre as bênçãos sobre os nossos filhos, sobre o propósito, sobre os cuidados do Senhor. Então, irmãos, a gente teve que correr um pouquinho do tempo, tinha mais coisas aqui para falar, mas de repente a gente venha num outro momento. Tinha muitas perguntas também, mas nós não vamos conseguir responder dessa vez. Mas acredito que com isso que a gente falou hoje, a gente consegue sanar algumas dúvidas. E outra, irmãos, tem, né? Eu já vou deixar bem claro, eu não sou contra, aliás, eu sou contra a separação. Porém, eu sou a favor do quê? Daquilo que o Senhor fala ao seu coração. Não sou eu que vou dizer para você o que você deve fazer, e sim o Senhor.
Porque a Bíblia diz, o que Deus uniu não separe o homem. Mas a Bíblia também fala de Jesus, que chegou no poço e falou com uma moça que já tinha passado por 5 maridos. E ainda disse que o que ela tinha, ela não era dela. Então ele teve misericórdia e ele é o 7º marido dela, que é o 7, é o perfeito. Então, irmãs, orem ao Senhor, busquem no Senhor a resposta e Ele te trará e te trará com conforto. Não tem marido? O teu marido é Cristo. Irmão, então não tem esposa? Continue a obra do Senhor e Ele vai extrair de você a tua esposa. Amém. Amém, irmãos? Que o Senhor guarde o coração de vocês, que o Senhor abençoe. Ele já abençoou a casa de vocês, mas que essa bênção seja manifesta através de vocês e em vocês, em nome de Jesus. Que o Senhor guarde o coração de vocês, dos seus filhos, e que vocês sejam terra boa, terra que vai florescer todas as sementes que o Senhor tem colocado e plantado em vocês. Que a vida de vocês, como casal, como família, seja motivo de alegria para o Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Fiquem com Deus e até uma próxima. Amo vocês. Até a próxima, queridos. Se dá para tirar print, tira print. Deu? Vou encerrar.